O que aconteceu naquela noite, em um escritório fechado do Palácio da Revolução, jamais foi escrito em nenhum livro, nem registrado nos arquivos do poder. Nenhum jornalista o ouviu, nenhum funcionário ousou mencioná-lo. Apenas um homem esteve suficientemente perto para ouvir tudo, escondido atrás de uma porta, contendo a respiração. Esse homem era José Ramon Fernandes, e o que ouviu entre Fidel Castro e Ernesto Che Guevara mudaria sua vida e sua fé na revolução para sempre. Durante 64 anos, guardou silêncio. Fez isso por lealdade, por medo ou talvez por um senso de dever que ninguém mais entende. Mas agora, aos mais de 100 anos, de um quarto tranquilo em Miami, decidiu romper esse silêncio. Diante de uma câmera, segura um envelope amarelado, quase desfeito pelo tempo. Dentro, há papéis, escritos à mão com tinta borrada e uma data no canto. Novembro de 1959. Eu estive lá, diz com voz trêmula. Ouvi o que ninguém mais ouviu e acredito que o mundo merece saber antes que eu vá. Naquele mês, Cuba vivia uma mistura de euforia e desconcerto. A revolução acabara de triunfar, mas uma sombra enorme pairava sobre o país. O desaparecimento de Camilo Cienfuegos, o comandante mais querido pelo povo. Os jornais falavam de um acidente aéreo, de um voo perdido, de uma tempestade, mas dentro dos corredores do poder, os rumores eram outros. Rumores que José ouviu sem querer, no momento e no lugar errados. Em 1959, José era um jovem oficial do círculo mais próximo de Fidel Castro. Não era um homem de discursos, mas de confiança. Seu trabalho consistia em estar presente, ouvir, observar e cumprir ordens sem fazer perguntas. Naquela noite, também estava cumprindo uma ordem, entregar alguns relatórios militares. O que não sabia era que, ao fazê-lo, se tornaria testemunha de uma conversa que marcaria a história cubana. O Palácio da Revolução estava na penumbra, os corredores vazios, o eco dos passos ressoando sobre o mármore. José chegara tarde, como lhe fora indicado, e um assistente o fez passar pelo corredor que levava ao escritório principal. Pediu-lhe que esperasse. José ficou de pé junto a uma porta entreaberta, sem imaginar que essa posição mudaria o rumo de sua vida. Primeiro ouviu murmúrios, depois vozes, reconheceu imediatamente os tons, um firme, controlado, o de Fidel, outro mais contido, mas com uma carga emocional inconfundível, o do Che. No início as palavras eram indistintas, mas pouco a pouco a tensão subiu, as frases se tornaram mais claras e um nome começou a se repetir uma e outra vez: Camilo. Camilo Cienfuegos. Era naquele momento o herói mais amado de Cuba. Carismático, alegre, valente, o comandante do chapéu largo, que o povo seguia com devoção. Para muitos, era a personificação do ideal revolucionário, e essa popularidade, embora parecesse uma bênção, estava se tornando um incômodo dentro do poder. José notara isso desde semanas antes. Quando Camilo aparecia em público, a multidão enlouquecia. Os aplausos eram mais fortes, os gritos mais sinceros. Nos discursos, Fidel era respeitado, admirado, mas Camilo era amado. E na política, pensava José, o amor do povo às vezes pode ser mais perigoso que o ódio. Uma tarde, José esteve presente em uma reunião onde Fidel observava algumas fotografias recém-publicadas. Eram imagens de Camilo cercado por centenas de pessoas, sorridente, apertando mãos, rindo. Fidel as contemplou em silêncio e depois, com um tom que José nunca esqueceria, disse: Camilo é querido demais. Às vezes, os homens queridos demais acabam sendo um problema. Ninguém respondeu. Ninguém ousou. Pouco depois, o avião de Camilo desapareceu no céu. O país inteiro ficou em choque. O governo informou que fora um acidente provocado pelo mau tempo. As buscas começaram tarde e terminaram sem resultados. Não foram encontrados restos do avião, nem sinais, nem corpos.
Apenas silêncio. José participou da coordenação dos primeiros relatórios. Tudo lhe pareceu estranho. Os atrasos, as ordens confusas, a falta de urgência, não ousou perguntar, mas em sua mente crescia uma dúvida que nunca o abandonaria. E foi essa dúvida que o levou a compreender que o que ocorria naquela noite não terminaria ali, porque o que ouviria minutos depois mudaria para sempre sua maneira de entender a Revolução. No dia 6 de novembro de 1959, poucos dias após o funeral simbólico de Camilo, José foi novamente convocado ao palácio. Pediram-lhe que entregasse alguns documentos em mãos. Chegou pouco antes da meia-noite. Todo o edifício estava em silêncio, exceto pelas vozes que vinham do escritório principal. Não havia mais ninguém nos corredores. Dentro estavam Fidel e o Che. José soube pelo som inconfundível de suas vozes. No início falaram com calma, depois os tons se elevaram. José podia distinguir a fúria contida nas palavras do Che e a frieza calculada nas respostas de Fidel. Não captava cada frase, mas bastava o tom para entendê-lo. Aquela conversa não era política, era pessoal. José se aproximou um pouco mais, cuidando para que o chão não denunciasse seus passos. Pôde ouvir fragmentos soltos, como pedaços de uma história que não terminava de entender. Camilo, a tempestade, as ordens. Não me mintas, Fidel. Seu coração começou a bater forte. Nunca ouvira o Che falar assim com o comandante. E então o silêncio. Um silêncio longo, pesado, que parecia encher todo o corredor. Depois, um golpe seco, uma mão sobre a mesa, uma respiração agitada e uma frase dita com voz quebrada que José nunca esqueceria. A história não nos perdoará, Fidel. Minutos depois, a porta se abriu bruscamente. O Che saiu primeiro com o rosto tenso e os olhos vermelhos. Parou ao ver José no corredor. E por um instante, ambos se olharam sem dizer palavra. Depois, o Che falou apenas em um sussurro. Esqueça, José, pelo seu bem. Esqueça. Fidel saiu segundos depois. Sua expressão era diferente, serena, mas fria. Não perguntou o que José fazia ali, nem mencionou a conversa. Apenas disse: Obrigado, pode se retirar. Naquela noite, José não dormiu. Soube que ouvira algo que não devia, algo que, embora nunca entendesse por completo, o perseguiria pelo resto da vida. Durante décadas, não voltou a falar do assunto. Guardou silêncio, enquanto o mundo construía sua própria versão dos fatos. Mas com os anos, a lembrança daquela noite se tornou mais nítida, e cada vez que ouvia o nome de Camilo, sentia a mesma sensação daquela noite no palácio, que a história ainda tinha uma verdade que ninguém ousava contar. E hoje, 64 anos depois, esse silêncio finalmente se rompe. No dia 28 de outubro de 1959, começou como um dia qualquer em Camagüey. Mas terminaria sendo lembrado como um dos mais enigmáticos da história cubana. Naquele dia, o comandante Camilo Cienfuegos devia regressar a Havana após cumprir uma missão delicada, prender o também comandante Hubert Matos, que renunciara ao seu cargo em meio a acusações políticas. Era uma viagem rotineira de apenas 1 hora, mas que jamais chegaria ao seu destino. O clima não era o melhor. Uma frente de tempestade cobria boa parte do centro do país e os relatórios meteorológicos alertavam para fortes rajadas e baixa visibilidade. Por isso, quando José recebeu a notícia de que Camilo decidira voar de volta naquela mesma tarde, algo dentro dele se inquietou. Conhecia Camilo, sabia que era valente, até temerário, mas não imprudente. Aquela decisão simplesmente não fazia sentido. Naquela mesma tarde, José estava em seu escritório, no Ministério da Defesa, quando o telefone tocou. A voz do operador era tensa. O avião de Camilo decolou há 20 minutos. O clima está piorando. José perguntou se haviam autorizado o voo, mas ninguém soube responder com clareza. Tudo parecia
improvisado, confuso, como se as ordens tivessem chegado de vários lugares ao mesmo tempo. O avião, um pequeno Cessna 310, não estava projetado para atravessar uma tempestade tropical. Ainda assim, decolou às 18h47. A torre de controle de Camagüey recebeu a última transmissão do piloto. Uma frase breve, apenas algumas palavras. Temos problemas com o clima. Depois, silêncio. Nenhuma mensagem mais. Nenhum sinal no radar. O avião de Camilo Cienfuegos desapareceu do céu cubano sem deixar rastros. José lembra que nos primeiros minutos ninguém reagiu com urgência. As chamadas começaram, os relatórios se cruzavam, mas não havia um protocolo claro. Era como se todos esperassem uma ordem que não chegava. Diria depois, 3 horas mais tarde, preocupado com a falta de movimento, José se comunicou com a Marinha. A resposta o desconcertou. Estamos esperando instruções diretas do comandante em chefe. Esperando instruções quando cada minuto podia significar a diferença entre a vida e a morte. A madrugada chegou sem notícias. Em Havana, o ambiente era denso, quase irrespirável. Os oficiais mais próximos ao poder falavam em voz baixa, evitando se olhar nos olhos. José permaneceu toda a noite em seu escritório, revisando relatórios e mensagens de rádio. Não havia sinais, nem restos, nem coordenadas, nem testemunhos de avistamentos. Era como se o avião tivesse sido engolido pelo céu. Ao amanhecer, finalmente foi ordenada a busca massiva. Aviões, helicópteros, barcos e centenas de voluntários se uniram à operação. José participou da coordenação. Durante dias, sobrevoaram as costas, os manguezais, as montanhas. Nada, nem um único fragmento de fuselagem, nem uma peça de roupa, nem um corpo. Os jornais titularam: Camilo desaparece no cumprimento do dever. Mas José sabia que não era tão simples. Com o passar das horas, começaram a chegar rumores. Alguns garantiam ter visto luzes no céu, outros falavam de uma explosão ao longe. Nenhuma versão coincidia. José começou a notar que as ordens de busca mudavam constantemente. Um dia pediam para ir ao norte, no seguinte ao sul. Era como se alguém não quisesse que encontrassem nada. Uma tarde, enquanto revisava relatórios com outros oficiais, José recebeu uma ligação do Che Guevara. Sua voz era diferente do habitual, cortante, cheia de fúria contida. José, algo está errado. Muito errado, disse sem rodeios. Isso não foi só um acidente. José não respondeu. O Che continuou. Fidel me ordenou ficar em Havana, mas preciso ir. Não posso ficar sentado enquanto ele está perdido. Essa foi uma das poucas vezes que José ouviu o Che desafiar uma ordem direta. A Leida Marte, esposa do Che, chamou José naquela mesma noite. Estava chorando. Ernesto não entende por que não o deixam ir procurá-lo. Está desesperado. José tentou acalmá-la, mas sabia que não havia palavras suficientes. O Che era um homem de ação, e a inação o consumia, e foi nesses 9 dias de busca que começou o verdadeiro tormento do Che Guevara. O que descobriu em silêncio, sem poder compartilhar com ninguém, o marcaria para sempre. Durante esses dias, enquanto as operações oficiais continuavam, o Che iniciou sua própria investigação. Fez isso em segredo, sem autorização. José o ajudou, embora nunca o reconhecesse publicamente. O Che queria respostas e não confiava nos relatórios que chegavam ao seu escritório. No terceiro dia, visitaram o hangar onde o Cessna fora revisado antes do voo. O mecânico responsável mostrou-lhes os registros de manutenção. Ali, uma anotação em tinta azul se destacava: problemas no sistema de combustível, requer inspeção completa antes do próximo voo. Mas o avião decolara mesmo assim. José perguntou por quê. O mecânico baixou a voz. Me disseram que o comandante devia viajar, que não havia tempo para revisões. Essa resposta deixou o Che gelado. Ficou olhando o relatório por longo tempo em silêncio.
e finalmente disse: então, alguém decidiu correr o risco. José não soube o que responder. Nos dias seguintes, foram igualmente confusos. Falaram com controladores aéreos, pilotos e oficiais de rádio. Cada um tinha uma versão diferente. Alguns diziam que a última comunicação de Camilo se cortara abruptamente, sem interferência prévia. Outros insistiam que se ouvira uma frase incompleta, como se alguém tivesse desligado o transmissor. Tudo era difuso, cheio de contradições. O Che se tornou mais reservado, mais sério. Dormia pouco, comia quase nada. Passava horas olhando mapas e registros de voo. José notou que já não falava de resgate, mas de entender o que realmente acontecera. Às vezes soltava frases soltas que inquietavam. As tempestades não são as únicas que derrubam aviões. Outras simplesmente calava. No 8º dia, a busca foi suspensa oficialmente. Não havia resultados nem indícios. A imprensa anunciou que se tratava de uma tragédia e que o povo devia lembrar Camilo como um herói caído. José estava no escritório do Che, quando ouviu o comunicado. O Che o rasgou com as mãos e disse em voz baixa: não vou discutir, mas também não vou esquecer. Naquela mesma noite, se reuniu em particular com José, fechou a porta, acendeu um charuto e lhe falou sem rodeios: não tenho provas, mas há coincidências demais, e as coincidências na política não existem. José o olhou em silêncio. Se você tem razão, o que fará? Perguntou-lhe. O Che soltou a fumaça lentamente e respondeu: o que devo fazer, mas não agora. José nunca esqueceu esse momento. Vira o Che bravo, impaciente, frustrado, mas nunca assim. Naquela vez, o que havia em seu olhar não era raiva, era decepção. Nos dias seguintes, foram um desfile de homenagens, discursos e luto oficial. O funeral simbólico de Camilo em Havana reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Flores brancas, canções, lágrimas. O caixão estava vazio. O Che permaneceu em silêncio durante toda a cerimônia. Não chorou, não falou. Apenas observou Fidel enquanto pronunciava seu discurso. E em seu olhar havia algo que José não soube descrever, mas nunca pôde esquecer. Essa foi a primeira rachadura visível entre os dois homens mais poderosos da Revolução. Uma rachadura que, com o tempo, se tornaria um abismo. O funeral simbólico de Camilo Cienfuegos foi um dos dias mais solenes que José lembrava. Milhares de pessoas encheram as ruas de Havana, agitando bandeiras, deixando flores, chorando diante de um caixão. Não havia corpo, não havia despedida real, apenas uma ausência que doía no ar. José esteve lá de pé entre os oficiais. De seu lugar podia ver o Che Guevara e Fidel Castro muito perto do palco. Fidel falou primeiro com voz firme, interrompido pelos aplausos de uma multidão que precisava acreditar em algo. Disse que Camilo seguiria vivo em cada ato da revolução. As pessoas aplaudiram, choraram, gritaram seu nome. O Che, em troca, permaneceu imóvel. Não derramou uma lágrima. Tinha o olhar fixo no horizonte, como se buscasse uma resposta no vazio. Quando finalmente foi sua vez de falar, todos esperavam um discurso longo, apaixonado. Mas o Che apenas disse uma frase: Camilo foi o melhor de nós e sempre será. Depois desceu do palco. Silêncio. Ninguém entendeu completamente sua brevidade, mas José sim. Aquele silêncio do Che dizia mais que qualquer palavra. Depois do ato, José o observou se afastar do grupo. Caminhava sozinho, sem cumprimentar ninguém. Havia em seu passo uma rigidez que não lhe vira antes. Dias depois, começaram a circular rumores de que o Che estava irritado com as versões oficiais sobre o desaparecimento de Camilo. Alguns diziam que se sentia traído, outros que estava cansado de fingir calma. Naquela mesma semana, José foi convocado a uma reunião no Palácio da Revolução. Não era algo incomum, mas a tensão no ar sim.
Nos corredores se falava de desacordos internos, de diferenças ideológicas, de discussões acaloradas entre os altos comandos. José não sabia o que pensar, mas tudo indicava que as feridas seguiam abertas. No escritório principal, Fidel revisava relatórios. O Che estava lá sentado diante dele, com os braços cruzados e o rosto sério. José devia entregar alguns documentos e se retirar. Mas ao entrar, sentiu que interrompia algo. Nenhum dos dois líderes falou. O silêncio era espesso, incômodo. José deixou os papéis sobre a escrivaninha, saudou e saiu. Mal fechou a porta, ouviu uma cadeira se mover bruscamente. A partir daquele dia, as diferenças entre eles começaram a se tornar visíveis. Nas reuniões, o Che já não se mostrava complacente, questionava decisões, discutia estratégias, exigia transparência, fazia isso com respeito, mas com firmeza. E embora Fidel mantivesse a compostura, seu olhar às vezes dizia o contrário. José começou a entender que a conversa que ouvira naquela noite, aquela em que o Che mencionou Camilo com voz quebrada, não terminara, continuava acontecendo. Só que agora, à plena vista, nos silêncios e nos gestos de ambos os homens, nos meses seguintes, a relação entre eles se tornou cada vez mais fria. Antes, costumavam compartilhar piadas, charutos e longas conversas noturnas. Agora, mal trocavam palavras fora das reuniões. O Che se refugiou em seu trabalho no Banco Nacional e no Ministério da Indústria, como se o excesso de responsabilidade fosse uma forma de não pensar. Mas José sabia que algo o atormentava, notava em seu olhar, no modo como ficava calado ao ouvir o nome de Camilo. Uma vez, durante uma refeição com vários oficiais, alguém mencionou o comandante desaparecido. O Che baixou a cabeça, deixou o copo sobre a mesa e se levantou sem dizer palavra. Ninguém ousou detê-lo. E o que José descobriria, semanas depois, demonstraria que o Che não só estava magoado, estava tentando manter vivo um segredo que o consumia por dentro. Na intimidade de seu escritório, José recebia de vez em quando uma nota escrita à mão pelo Che. Eram mensagens curtas, sem explicações. Venha esta noite, traga os relatórios do hangar, que ninguém o veja. Cada vez que atendia, o Che o recebia com uma mistura de serenidade e urgência. Revisavam documentos, falavam pouco. Às vezes, o Che fazia perguntas soltas. Quem assinou a última permissão de voo? Quem estava no comando da torre naquela noite? José respondia o que sabia, sem entender completamente para onde ia tudo aquilo. Uma noite, enquanto o resto do edifício dormia, o Che ficou olhando um oceano do Caribe estendido sobre a mesa. Tinha os dedos manchados de tinta, os olhos vermelhos pelo cansaço. José o observou em silêncio, até que o Che falou. Sabe o que é pior, José? Que quando se busca a verdade, começa a encontrar coisas que não se quer ver. José não respondeu. Viu-o dobrar o mapa, guardá-lo em uma gaveta e acender um charuto. A fumaça encheu o quarto. Depois, com voz baixa, acrescentou. Camilo confiava em todos, e isso o tornava forte e vulnerável ao mesmo tempo. As investigações não oficiais do Che se tornaram mais discretas. Já não falava delas abertamente, nem mesmo com José, mas José notava que seguia investigando. Via-o se reunir com pilotos, mecânicos, antigos membros do exército de Batista, até com camponeses da zona de Camagüey. Ninguém sabia o que buscava nem o que encontrara. Em meados de 1960, o Che começou a viajar com mais frequência ao interior do país. Dizia que eram missões de trabalho, mas José sabia que algumas dessas saídas não estavam registradas oficialmente. Em uma delas, ao regressar, confessou algo que José jamais esqueceria. Estive em Camagüey, na zona onde supostamente caiu o avião. Não há nada, José, nem rastros, nem restos, nem sinais, como se o céu o tivesse engolido. José sentiu um calafrio. E o que pensa fazer?
Perguntou o Tchê. Olhou-o fixamente. Continuar buscando, embora não saiba se quero encontrar o que busco. Os meses passaram e com eles a tensão cresceu. Fidel notou a mudança no Tchê. Tentou falar com ele várias vezes, mas as conversas terminavam em silêncio. José foi testemunha de uma delas. Fidel disse ao Tchê: há coisas que devem ser deixadas para trás, Ernesto. O povo precisa de unidade, não de fantasmas. O Tchê respondeu com voz serena, mas firme. Os fantasmas não desaparecem só porque se deixa de nomeá-los. O que aconteceu depois dessa conversa marcaria o ponto de não retorno entre ambos os homens. E o que José presenciou naquela noite seria o momento exato em que a revolução perdeu sua inocência. Essa noite chegou sem aviso. José foi chamado ao palácio com a desculpa de entregar alguns relatórios. Quando chegou, o edifício estava quase vazio. Reconheceu as vozes atrás da porta, Fidel e o Tchê. Mas desta vez o tom era diferente. Não havia diplomacia nem calma, apenas raiva contida. José ficou quieto ouvindo, temendo respirar. A discussão girava em torno de Camilo. Soube imediatamente. O Tchê exigia respostas. Fidel as esquivava. Foi um acidente, Ernesto. Você já sabe, disse Fidel. E se não foi, respondeu o Tchê. Houve silêncio. Depois, um golpe seco. José imaginou um punho sobre a mesa. Os minutos se alongaram. A tensão era insuportável. José sentiu que devia se afastar, mas não podia. O que ouviu a seguir? O Tchê, com voz entrecortada, disse: não sei o que aconteceu, mas há algo que não encaixa e não posso continuar defendendo algo que não entendo. Fidel não respondeu de imediato. Quando o fez, seu tom era baixo, mas firme. A revolução precisa que você acredite, não que duvide. José deu um passo atrás, sabendo que não devia ouvir mais, mas o eco dessas palavras o seguiria toda a vida. Essa foi a última vez que ouviu o Tchê falar de Camilo. A partir de então, cada vez que alguém mencionava seu nome, ele simplesmente guardava silêncio. Um silêncio que, com os anos, se transformaria em culpa. No dia 6 de novembro de 1959, o Palácio da Revolução estava quase vazio. Lá fora, a cidade dormia sob uma garoa fina que embaçava as janelas. José Ramon Fernandes caminhava pelos corredores escuros com um envelope na mão, cumprindo uma ordem rotineira. Não sabia ainda, mas aquela noite seria o ponto de ruptura em toda a sua vida. Ao chegar diante do escritório principal, notou que a porta estava fechada. Do outro lado, ouviam-se vozes. Reconheceu imediatamente os tons: Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. José ia se retirar, mas um impulso o deteve. Algo na tensão das vozes o fez ficar quieto, colado à parede. Primeiro só ouviu murmúrios. Depois, as palavras começaram a se distinguir. O Tchê falava com um tom que José nunca lhe ouvira, mais pessoal que político, mais magoado que bravo. Fidel respondia com calma, quase com cansaço. Era como se um buscasse respostas e o outro tentasse evitá-las. Preciso saber a verdade, Fidel, disse o Tchê. Não posso continuar repetindo algo que nem mesmo entendo. Houve um silêncio breve. Depois, a voz de Fidel grave. Já te disse. Foi uma tragédia. Ninguém quis que acontecesse. José conteve a respiração. A conversa era direta, sem rodeios. O nome de Camilo se repetia como uma ferida aberta. O Tchê insistia. Fidel respondia com evasivas. A cada frase, a tensão subia um pouco mais. Então explique por que ninguém saiu para procurá-lo nas primeiras horas, reclamou o Tchê. Explique você, que sabe tudo. Fidel respondeu com um suspiro audível. Há decisões que se tomam com dor, Ernesto. Às vezes, a liderança implica aceitar que nem tudo pode ser explicado. José não entendia tudo, mas sentia a força de cada palavra. Aquilo não era uma simples discussão política. Era uma confrontação entre dois homens que haviam compartilhado um sonho e que agora pareciam vê-lo desmoronar diante deles. O Tchê bateu na mesa.
Não me diga que foi um acidente a mais. Não depois de tudo o que vimos. Fidel ergueu a voz pela primeira vez. Você não sabe o que diz. Não entende o peso do que carregamos sobre os ombros. José deu um passo atrás. Podia sentir a tensão através da porta, como se o ar tivesse ficado mais pesado. E o que ouviu a seguir seria a frase que o perseguiria pelo resto da vida. O Che, com voz quebrada, disse: "Se foi um acidente, porque sinto que todos fingimos acreditar." Silêncio. Apenas o som da chuva batendo nas janelas. Depois, a voz baixa de Fidel. Porque às vezes, Ernesto, fingir acreditar é a única forma de continuar. José ficou imóvel. Aquela frase se gravou como um eco em seu peito. Não sabia se ouvira uma confissão ou uma reflexão, mas entendeu que nenhum dos dois homens sairia igual daquela conversa. O tom do Che mudou. Já não gritava. Sua voz era quase um sussurro. "Camilo confiava em você, Fidel, e eu também. Não sei se poderei continuar fazendo isso." Fidel não respondeu de imediato. Depois disse, pausado: "Você escolhe o que lembrar-te, mas lembre também por que começamos tudo isso." O Che se levantou da cadeira. O golpe das botas no chão ressoou no corredor. José recuou instintivamente. Um segundo depois, a porta se abriu bruscamente. O Che saiu com o olhar perdido, os olhos brilhantes, o rosto tenso. Ao vê-lo, José congelou. O Che o olhou por alguns segundos que pareceram eternos. "O que quer que tenha ouvido esta noite, esqueça", murmurou. "Pelo seu bem." José assentiu sem dizer palavra. O Che se afastou pelo corredor, sua silhueta se fundindo com a penumbra. Segundos depois, Fidel apareceu na porta. Não parecia bravo, mas bem cansado, resignado. Olhou-o por um instante e apenas disse: "Obrigado, Fernandes. Já pode ir." José caminhou pelo corredor, sem olhar para trás. Sentia o coração acelerado, a respiração agitada. Lá fora, a chuva continuava caindo. Cada gota parecia marcar o ritmo de seus pensamentos. Naquela noite, ao chegar em casa, não pôde dormir. Acendeu uma lâmpada e escreveu algumas notas apressadas em seu caderno. O Che já não confia. Fidel cala. Camilo segue ausente. Algo se quebrou esta noite. Na manhã seguinte, tudo continuou, como se nada tivesse acontecido. Os jornais falavam de avanços econômicos, de discursos, de vitórias. Ninguém mencionava Camilo, ninguém falava do Che, mas José sabia que algo mudara para sempre. Com o passar dos dias, começou a notar a distância crescente entre ambos os líderes. Já não compartilhavam o mesmo entusiasmo nem as mesmas palavras. Onde antes havia cumplicidade, agora havia cautela. Onde havia risos, havia silêncio. José seguiu cumprindo suas funções, nunca mencionou o ocorrido. Guardou suas notas em um envelope, selou-o e escondeu-o em uma caixa de metal, sob o piso de sua casa. Às vezes o olhava e pensava se não teria imaginado tudo, mas bastava fechar os olhos para voltar a ouvir aquela voz, aquela frase. Às vezes, fingir acreditar é a única forma de continuar. Os anos passaram, mas a lembrança não se apagou. Em cada discurso, em cada aparição pública do Che ou de Fidel, José reconhecia gestos, olhares, pausas. Eram pequenos sinais de algo que o resto do mundo não via, mas que ele conhecia muito bem. E embora nunca mais ouvisse suas vozes juntas, em sua mente, seguia ressoando aquele diálogo, repetindo-se uma e outra vez como uma fita quebrada. Porque o que foi dito naquela noite não só mudou a relação entre dois homens, mudou o destino de toda uma revolução. Depois daquela noite no Palácio da Revolução, nada voltou a ser igual. José notou nos dias seguintes. O Che já não sorria nos corredores, nem fumava com os oficiais entre reuniões. Sua presença seguia impondo respeito, mas algo nele se apagara. Era como se uma parte do fogo que o movia tivesse se consumido em silêncio.
Fidel, por sua parte, se mostrava mais distante, mantinha sua rotina, seus discursos, seus planos, mas evitava as conversas pessoais. Ambos continuavam trabalhando juntos, mas o vínculo entre eles já não era o mesmo. A revolução seguia adiante, mas, sob a superfície, algo profundo se resquecara. José seguia cumprindo seu dever. Observando das sombras, aprendera a ler gestos, pausas, silêncios. E nos gestos do Che, via cansaço. Nas pausas de Fidel, percebia cautela. Às vezes, no meio de reuniões, o Che parecia ausente, como se sua mente estivesse muito longe dali. Os rumores não tardaram a aparecer. Alguns diziam que o Che estava desiludido com o rumo do novo governo. Outros, que se sentia preso em uma estrutura política que já não representava seus ideais. Ninguém sabia com certeza. Mas José intuía que o motivo era muito mais profundo que simples desacordos. Em uma ocasião, durante uma visita oficial a Santa Clara, José foi testemunha de um momento revelador. Uma criança se aproximou do Che com uma flor e perguntou se Camilo voltaria algum dia. O Che ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Alguns homens nunca vão embora por completo." Depois se afastou sem dizer mais. José viu como seus olhos se umedeciam enquanto caminhava para o jipe. Com os meses, o Che começou a passar mais tempo fora de Havana. Dizia que eram missões produtivas, inspeções, reuniões em províncias, mas José sabia que, na realidade, buscava distância. Às vezes, as noites no palácio pareciam mais frias quando ele não estava. Fidel continuava com seus planos econômicos e sua liderança implacável. Em público, falava do Che como seu irmão, seu aliado, seu símbolo, mas, em particular, José percebia um respeito contido, uma prudência, que antes não existia. Ambos se precisavam, sim, mas já não se entendiam igual. E o que o Che começou a escrever naqueles anos revelaria, sem dizê-lo, o peso de seu tormento interior. E mais adiante, essas palavras escondidas em seus cadernos deixariam à mostra uma verdade que ninguém ousou pronunciar em voz alta. Em 1962, José teve acesso a vários dos escritos privados do Che. Não eram relatórios militares nem documentos políticos, mas reflexões pessoais. Neles, falava de justiça, de ética, de contradições. O poder, sem moral, é uma forma de derrota, dizia em um, em outro escrevia. Às vezes, o silêncio é a única maneira de proteger o pouco que resta de si mesmo. José guardou essas notas como quem guarda um aviso. Entendia que não eram só pensamentos, mas confissões veladas. O Che estava se isolando não do mundo, mas de seu próprio passado. Em 1963, Aleida Marte, sua esposa, se aproximou de José em um dos escritórios do ministério. Tinha o rosto cansado. Disse-lhe em voz baixa: "Ernesto já não dorme, tem pesadelos, levanta gritando o nome de Camilo." José sentiu um nó no peito. "Disse algo mais?" perguntou. "Não", respondeu ela. "Só que há coisas que não pode esquecer." Desde então, o Che começou a buscar uma saída. Falava cada vez mais de internacionalismo, de levar a revolução a outros países, de abrir novas frentes de luta. Alguns o tomaram como ambição. José o entendeu como necessidade. Ernesto não estava fugindo do dever, estava fugindo de si mesmo. Fidel o apoiou publicamente, mas José sabia que, no fundo, havia resistência. "Não é momento de dispersar forças", dizia em reuniões, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia reter um homem que já se sentia prisioneiro de seu próprio silêncio. A distância entre ambos se tornou visível. Já não compartilhavam confidências nem piadas. As fotos oficiais mostravam sorrisos, mas os olhares contavam outra história. José, cada vez que as via nos jornais, lembrava aquela conversa atrás da porta. E o que ocorreu em sua última reunião privada, antes de o Che deixar Cuba, confirmaria que as feridas de 1959 jamais fecharam.
Era março de 1965. O Che estava a ponto de partir. Seu destino, a África primeiro, depois a América do Sul. Ninguém sabia com certeza. Fidel o convocou ao escritório. José foi citado também, mas só para esperar do lado de fora. Ficou no mesmo corredor onde 7 anos antes ouvira aquela conversa que o marcaria para sempre. As vozes eram mais calmas, mais tristes, já não havia gritos, apenas frases curtas, pausadas, carregadas de resignação. José não alcançava a distinguir cada palavra, mas sim captou fragmentos. Fidel dizia algo sobre o dever, a história, o sacrifício. O Che respondia com voz baixa: "Eu também tenho uma dívida a saldar." Quando a reunião terminou, o Che saiu do escritório com uma carta dobrada na mão. José o olhou passar. Era a carta de despedida, a que mais tarde se tornaria pública. "Vou-me embora", disse-lhe o Che, parando por um instante. "Já não posso respirar o mesmo ar que me lembra o que não disse." José não soube o que responder. O Che o olhou uma última vez e acrescentou: "Alguns segredos não se quebram com palavras, quebram-se com distância." Depois partiu sem olhar para trás. Essa foi a última vez que José o viu em pessoa. Depois chegaram os rumores, as viagens, as mensagens de lugares remotos, até que em 1967 a notícia o alcançou. O Che Guevara morrera na Bolívia. José leu as manchetes com uma mistura de tristeza e alívio. Sabia que, de algum modo, o Che encontrara a paz que não pudera encontrar em vida. Às vezes pensava que, em seu interior, seguia falando com Camilo, pedindo-lhe perdão por não ter podido fazer mais. Fidel, em troca, guardou silêncio. Seu discurso oficial foi breve, medido, quase político. Mas José notou a sombra em seu olhar. Talvez compreendesse que, com a morte do Che, se fechava um ciclo e que aquele segredo que os separara seguia ali. Latejando no fundo da história, José abriu o envelope onde guardara suas notas desde 1959. Leu-as mais uma vez e as guardou novamente. Sabia que algum dia teria que contá-lo, mas ainda não. O mundo não estava pronto para entender. Olhou pela janela do palácio, lembrando os rostos dos 3 homens que mudaram sua vida: Camilo, o idealista; o Che, o homem que caiu; e Fidel, o líder que seguiu adiante. 3 destinos unidos por uma verdade que ninguém ousava nomear. O que José decidiria fazer meio século depois demonstraria que algumas verdades só podem ser contadas quando todos os protagonistas desapareceram, porque é algo grande demais para ser revelado em vida. Passaram as décadas. José Ramon Fernandes seguiu vivendo entre lembranças que pesavam mais a cada ano. Vira a ascensão e a queda de líderes, figuras, os discursos, as celebrações, os silêncios oficiais. Tudo mudava, menos sua memória. O que ouvira naquela noite de 1959 seguia intacto, como se o tempo não tivesse passado. Às vezes, pensava que o silêncio era uma forma de lealdade, outras uma forma de covardia, mas já não importava. O certo era que toda a sua vida estivera marcada por essas palavras pronunciadas entre 2 homens que definiram uma época. Com o passar dos anos, José se retirou dos cargos públicos. Vivia em uma casa modesta, cercado de livros, cartas e documentos. Quase ninguém sabia quem era de verdade. Apenas alguns historiadores lembravam seu nome e, ainda assim, o associavam mais a um soldado leal que a um testemunha silenciosa. Em 2016, a morte de Fidel Castro o comoveu profundamente. Não por surpresa, já era um homem muito idoso, mas pelo que significava. Pela primeira vez, sentiu que sua promessa de silêncio chegara ao seu limite. Aquilo que guardara por respeito, por prudência ou por medo, já não tinha a quem proteger. Naquela noite, não pôde dormir. Levantou-se da cama, caminhou até sua escrivaninha e abriu a velha caixa metálica. Dentro estavam as folhas amareladas que escrevera em 1959.
Tocou-as com mãos trêmulas. Na primeira página, a tinta quase apagada dizia: "A noite em que o Che perdeu a fé." José leu essas notas em silêncio uma e outra vez. Algumas palavras estavam ilegíveis, mas as frases principais seguiam ali, nítidas, vivas. Lembrou os gritos abafados, as pausas longas, a frase de Fidel, o olhar do Che ao sair, tudo. Passaram os meses e José começou a escrever novamente. Não um relatório militar, nem um livro de história, mas um testemunho pessoal. Queria contar o que vira e ouvira, mas também o que sentira. Porque a história, pensava, não se constrói só com fatos, mas com as emoções que os acompanham. Intitulou-o provisoriamente O que calamos os cativos e testemunhas. Cada noite escrevia algumas linhas. Sua saúde já não era a de antes, mas sua mente seguia lúcida. Às vezes parava, duvidava, perguntava-se se devia continuar, mas depois pensava no Che, em Camilo, na promessa não feita, mas assumida, de que algum dia alguém devia contar a verdade. Ninguém estava preparado para descobri-lo. Mas o que José deixaria escrito nessas páginas não era só uma lembrança, era uma revelação que mudaria a forma como o mundo entenderia toda uma geração. Em 2023, com 102 anos, José foi contactado por um jornalista argentino que investigava os anos iniciais da Revolução. O homem lera uma referência sobre ele em um arquivo desclassificado e queria entrevistá-lo. José duvidou, mas aceitou. "Já não tenho a quem proteger", disse-lhe. A entrevista foi realizada em sua casa. Uma tarde tranquila, em Miami, Flórida. O jornalista colocou uma câmera pequena sobre a mesa. José apareceu com um envelope entre as mãos. Dentro estavam as notas originais dobradas com cuidado. "Está pronto para falar?" perguntou o jornalista. José respirou fundo. "Esperei mais de 6 décadas para fazê-lo, mas sim estou pronto." Começou falando do contexto dos dias gloriosos do 59, dos sonhos compartilhados. Sua voz era firme, pausada, mas à medida que avançava, a emoção se notava nos tremores de seu tom. Falou de Camilo, do Che, de Fidel, e então o jornalista perguntou diretamente: "Você esteve naquela noite no palácio?" José olhou-o nos olhos e assentiu lentamente. "Sim, estive lá. Ouvi parte do que se disseram e desde então nunca mais dormi igual." O jornalista não interrompeu. Apenas observava enquanto José abria o envelope e desdobrava os papéis. A câmera gravava cada movimento, cada gesto, cada palavra. "O que ouvi não foi uma confissão, nem uma acusação", disse José. "Foi uma conversa entre 2 homens que carregavam o peso do mundo sobre os ombros. Um buscava respostas, o outro tentava sustentar um sonho que se desmoronava." O jornalista pediu que lesse algum fragmento. José escolheu uma linha, escrita em tinta azul. Às vezes, fingir acreditar é a única forma de continuar. Depois, ergueu o olhar e disse: "Essa frase me marcou. Acho que resume toda uma era." Durante quase 3 horas falou sem parar. Relatou o que vira, como mudara a relação entre ambos, como o Che se fora, como a história seguira adiante, sem mencionar jamais o ocorrido. Falou também da solidão do poder, da carga da lealdade, do custo do silêncio. Ninguém na sala ouviu vir, mas as palavras que José pronunciou ao final daquela entrevista deixaram todos em um silêncio que dizia tudo. O jornalista perguntou-se, depois de tanto tempo, se arrependia de ter calado. José sorriu com tristeza. "Não sei", respondeu. "Às vezes penso que o silêncio salvou mais vidas que a verdade. Outras vezes penso que foi o contrário. Mas não se pode mudar o que se cala, só se pode aprender a viver com isso." Quando a entrevista terminou, José pediu para ficar um momento sozinho, olhou pela janela e murmurou: "Camilo, Ernesto, Fidel, os 3 seguem aqui de alguma maneira." O jornalista guardou as gravações com sumo cuidado.
Não sabia ainda que tinha em suas mãos uma peça de história viva, uma voz que preenchia os vazios entre os livros oficiais. Dias depois, fragmentos da entrevista se difundiram nas redes sociais. O público ficou comovido, não por uma revelação escandalosa, mas pela humanidade com que José falou daqueles homens. Em suas palavras não havia ódio nem ressentimento, apenas uma profunda reflexão sobre o que custa construir e sustentar uma revolução. José não voltou a dar entrevistas, disse que já dissera tudo o que tinha a dizer. Guardou suas notas mais uma vez, mas desta vez sem fechá-las por completo. Sabia que o mundo finalmente conhecia sua voz. Naquela noite, antes de dormir, escreveu uma última linha em seu caderno. Não busco justiça nem perdão. Só quero que a história seja lembrada com verdade. O jornalista publicaria seu testemunho semanas depois, sob o título O Último Testemunha do Che. A entrevista se tornou viral, gerando debates em todo o continente. Alguns o taxaram de invenção, outros o consideraram um documento inestimável. José não respondeu a nenhum, apenas observou em silêncio, enquanto via sua própria imagem na tela. Pensou que, finalmente, cumprira com algo que postergara toda a vida, não para julgar ninguém, mas para deixar constância do que vira e sentira, porque, no final, o verdadeiro valor de uma testemunha não está em apontar culpados, mas em não deixar que o silêncio se torne esquecimento. Desde aquela entrevista, a vida de José mudou de forma silenciosa. Os meios falavam dele como o último testemunha do Che, embora ele insistisse que não era protagonista de nada. Só ouvi o que o destino me obrigou a ouvir, dizia. Mas, no fundo, sabia que sua voz abrira uma fenda na história. Durante semanas recebeu cartas e mensagens de todas as partes do mundo. Alguns agradeciam por sua valentia, outros o acusavam de inventar. José não respondia a nenhum. Cada um acredita no que precisa acreditar. Escreveu em seu caderno: Eu já cumpri com contar o que vivi. Sua casa se encheu de flores, de recortes de imprensa, de cópias de sua entrevista. Às vezes, sentava-se em sua varanda com uma xícara de café e lia as opiniões das pessoas. Sorria ao ver que, entre tantas discussões, ainda havia quem quisesse entender, não só julgar. José nunca buscou fama nem redenção, só queria deixar constância de algo que presenciara em silêncio durante anos demais. Sabia que a história oficial seguiria igual, mas também compreendia que seu relato ficaria flutuando entre as versões, como uma sombra que ninguém poderia apagar. O jornalista voltou a visitá-lo pouco depois da publicação. Levou-lhe uma cópia impressa do reportágio. Sua história está dando a volta ao mundo, disse-lhe. José a tomou entre as mãos, olhou-a por alguns segundos e respondeu: A história não é minha. Pertence a quem a escuta sem medo. Naquela tarde, falaram durante horas, não de política, nem de conspirações, mas de memória, dos efeitos do silêncio, de como o tempo transforma as lembranças em algo mais profundo que a verdade mesma. José parecia em paz, como se finalmente tivesse soltado um peso invisível. Mas o que o jornalista descobriria depois, nas notas inéditas de José, revelaria o pensamento mais íntimo do último testemunha do Che. Entre os papéis que José lhe entregara, havia frases escritas com uma caligrafia vacilante, quase apagada pelos anos. Diziam coisas simples, mas poderosas. O silêncio não apaga os fatos, só os esconde. E outra, mais profunda ainda: o Che caiu pela revolução. Eu calei pelo Che. Cada um carrega seu próprio silêncio. O jornalista perguntou se, em sua opinião, a história, algum dia, saberia toda a verdade. José sorriu. A história nunca é completa, respondeu. Só avança com o que cada geração ousa dizer. Em seus últimos anos, José foi convidado a vários homenagens e documentários. A alguns assistiu, a outros não.
Dizia que preferia ver como os jovens interpretavam o ocorrido sem tentar corrigi-los. Eles já não buscam heróis nem vilões, comentava. Buscam compreender o humano por trás das bandeiras. Muitas vezes, gostava de ler as biografias do Che, de Fidel, de Camilo, sublinhava passagens, fazia anotações nas margens. Em uma das páginas escreveu: "Não há revolução mais difícil que a de perdoar a si mesmo." Uma tarde, enquanto organizava seus papéis, encontrou uma velha fotografia dos três juntos. Sorriu ao vê-la. Estavam jovens, cheios de ideais, com o olhar posto em um futuro que já era passado. Colocou-a em sua escrivaninha junto ao envelope que guardara durante tantos anos. José sabia que seu tempo se esgotava, mas não o preocupava. Fizera o que devia. Já não devia explicações a ninguém, nem mesmo à sua consciência. Às vezes, ao entardecer, saía para caminhar pelo malecón, olhava o horizonte e pensava que talvez em algum lugar Camilo e o Che estariam conversando outra vez, livres de segredos, rindo como antes. E foi em um desses passeios quando pronunciou uma frase que muitos repetiriam depois como sua despedida simbólica. O silêncio pode durar uma vida, mas a verdade sempre encontra seu momento. Com o passar dos meses, seu testemunho foi traduzido a vários idiomas. Historiadores, jornalistas e cineastas começaram a analisá-lo, buscando detalhes, datas, coincidências. Alguns o consideravam um relato a mais, outros uma peça que completava os buracos que os livros não podiam preencher. José não buscava convencer ninguém. Dizia que sua versão não pretendia substituir a história, mas acompanhá-la. Cada verdade tem seu reflexo. Escrevia: "Eu só mostrei o meu." O jornalista, comovido por sua serenidade, decidiu manter viva sua voz. Preparou um documentário com seu testemunho intitulado Os Ecos do Silêncio, no qual a narração de José se intercalava com imagens de arquivo. Quando o projeto estreou, milhares de pessoas ao redor do mundo ouviram suas palavras pela primeira vez. Ao ver o documentário, José sorriu levemente. "Não é minha história o que importa", disse. "É a lição que deixa, que a verdade, mesmo quando sussurrada, pode mudar a forma como olhamos o passado." Naquela noite, voltou a guardar os papéis no envelope e os deixou sobre a mesa. Não os abriu mais. Na última folha, escreveu uma frase final: "O dever da testemunha não é julgar, mas lembrar." Seus últimos dias foram tranquilos. Gostava de ver o entardecer enquanto ouvia os sons do mar. Dizia que o vento tinha algo de voz humana, como se a história mesma respirasse através dele. E assim, José Ramon Fernandes se tornou algo mais que uma testemunha, em uma ponte entre o que se viveu e o que se compreendeu tarde demais. Sua história não buscava apontar culpados, mas preservar a memória de quem algum dia acreditou que podia mudar o mundo. O envelope com suas notas originais hoje repousa em um arquivo histórico sem cadeado nem selos. Qualquer um pode lê-las, qualquer um pode interpretá-las, porque, como ele dizia, a verdade pertence a quem ousa olhá-la de frente. Se esta história te fez pensar em como o silêncio pode transformar a história, compartilhe sua opinião nos comentários. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sininho para continuar descobrindo relatos que mostram o lado mais humano dos momentos que mudaram o mundo.